Língua materna. Propomos uma reflexão sobre a forma como as línguas moldaram países, regiões e conflitos. Há 7.102 línguas identificadas no mundo. Um terço pode desaparecer nas próximas décadas. E o autor questiona-se se isso será bom ou mau para a humanidade, tal como o domínio do inglês. Será fator de união ou mesmo de paz? A reflexão deu um livro a que Rodrigo Moita de Deus chamou Pax English, a nossa tribo. Rodrigo Moita de Deus é convidado do Jornal de hoje. Boa noite, obrigada por estar connosco. Muito obrigado eu pelo convite. Comecemos pela tese, justamente, de que quantas mais pessoas falarem a mesma língua, mais colaboração e menos conflitos haverá entre os homens. E escreve o Rodrigo neste livro que o mundo insiste em não levar muito a sério esta tese. Consegue perceber porquê? Bom, a tese não é minha, é da Torre de Babel, a velha ideia da Torre de Babel escrita no livro de Gênesis. E sim, a humanidade teima não ter aprendido bem a lição. E a verdade é que se olharmos para a história e mesmo para o presente, a língua tem sido sempre um fator diferenciador e uma fonte de conflitos. E nunca, ou muito poucas vezes, soluções. Estamos agora a falar sobre a Ucrânia e o vosso jornal estava a falar sobre a Ucrânia. Bom, na Ucrânia, um terço da população fala russo, tem o russo como língua materna. Isto significa, não é só uma estatística, isto significa que consomem informação em russo, significa que falam em casa em russo, significa, dir-se-ia que são quase russos, a não ser o cartão de cidadão que diz outra coisa qualquer. E a verdade é que as línguas unem, mas as línguas dividem, como nós ainda hoje podemos continuar a ver. O Rodrigo defende que quantos mais quilómetros de autoestrada construirmos e quantos mais quilómetros de fibra óptica colocarmos no mundo inteiro, mais línguas vão morrer. Isso é bom? É ótimo se acreditarmos na tese da Torre de Babel, de que é possível à humanidade quase tudo a partir do momento em que nos unimos. E a verdade é que há exemplos concretos disso mesmo. Eu dou muitas vezes o exemplo da aviação civil. Temos cada vez mais aviões no ar, agora com a pandemia é uma exceção, mas regra geral temos cada vez mais aviões no ar e cada vez menos acidentes. Porquê? Porque todas as companhias aéreas, todos os pilotos, todas as torres de controle estão obrigadas a falar uma única língua. É a interoperabilidade entre os seres humanos, neste caso, no exemplo da aviação civil, a funcionar muitíssimo bem e em prol da humanidade. E qual será o idioma aglutinador? O Bad English, como defende neste livro? Sim, é verdade. O inglês há muito tempo que já não é dos britânicos, também já não é dos americanos. Se nós olharmos para os números, é muito engraçado. O inglês é a língua materna de 369 milhões de almas, mas é segundo idioma para 1.348.000 pessoas, que não falam nem o inglês britânico, nem o inglês americano, falam um inglês que os linguistas chamam de inglês internacional e que eu resumi nesse bad English, nesse mau inglês, que é a maneira mais fácil de nos pronunciarmos. E, Rodrigo, a pergunta que segue é se o português vai sobreviver. O livro assenta na tese de facto que as línguas tenderão a aglutinar-se à volta de 3, 4, 5 línguas mais fortes do que outras. Nós olhamos para estes números das diferenças entre aquilo que é a língua materna e a segunda língua, ou o outro idioma que utilizamos, e a verdade é que o português não tem o dinamismo de outras línguas. Ou seja, o número de falantes de português materno é quase o mesmo ou muito parecido com o número de falantes de português no seu todo. Os chineses, no mandarim, o caso é exatamente o contrário. Estava aqui a ver os números, é de 921 milhões para 1.100 milhões. No inglês já referi. E há outras línguas que têm outro dinamismo absolutamente estonteante. Até o Urdu. O Urdu tem 69 milhões de almas falantes e quase 230 milhões de almas que utilizam o Urdu como língua franca, quase ao nível do português. Isto significa que o português foi perdendo muito do seu dinamismo, a capacidade de penetrar noutros mercados, se me é permitida a expressão, que não são os mercados só da lusofonia. Falta-nos esse dinamismo, falta-nos essa capacidade de levar o português para fora. E se assim continuar a ser, sim, está ameaçado. Rodrigo, é para já ainda em português que lhe agradeço e que me despeço. Obrigada, bom trabalho, boas leituras. Muito obrigado.